Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero contar uma experiência que tem a ver com uma passagem bíblica que poucas vezes vem à tona. E quando vem, cria sérios problemas de interpretação em função de como as traduções da cristandade vertem essa passagem. Eu quero analisar aqui o que diz Mateus capítulo 27, do 50 ao 53. Mas antes disso, eu gostaria de contar por que eu estou aqui me lembrando dessa experiência. Alguns anos atrás, um ancião ligou para mim, perguntando se eu não poderia ir à noite na sua casa, porque ele estaria recebendo a visita ali de um irmão que estava em dúvida com uma passagem bíblica. Aí eu fui e, chegando lá, esse nosso irmão comentou para mim e também comentou para o ancião lá, dono da casa, que havia sido visitado por um irmão dele, um irmão carnal, e esse irmão carnal, que já havia estudado a Bíblia com a Testemunha de Jeová, mas que agora tinha se tornado pentecostal, disse que as testemunhas de Jeová escondem versículos da Bíblia para os seus membros. E citou que, por exemplo, essa passagem de Mateus, capítulo 27, dos 50 a 53, prova que houve uma ressurreição no dia em que Jesus morreu, mas que ele nunca tinha ouvido falar sobre isso no Salão do Reino. E foi também surpresa para o nosso irmão, que não tinha muito tempo de batismo também, né? Bem, eu percebi que até o ancião que havia me convidado ficou meio surpreso também quando viu a passagem, né? Embora ele conhecesse, mas nunca ninguém tinha questionado ele com respeito a isso. Então a passagem que nós vamos analisar aqui, de Mateus capítulo 27, do 50 ao 53, diz assim, olha: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bem, eu estou lendo aqui na tradução João Ferreira de Almeida, edição Revista Corrigida, porque foi essa tradução que o irmão do nosso irmão, né, o apóstata lá, o estudante apóstata, que foi nosso estudante, citou na Almeida, né? Então estou lendo na Almeida. Bem, então aqui fala que, né, que no dia que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou em dois, as pedras se fenderam, né? E os sepulcros foram abertos, e muitos corpos dos santos que dormiam ali naqueles sepulcros foram ressuscitados. E fala que, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, né, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Bem, eu falei para o nosso irmão, e o ancião também estava ali ouvindo, que esse texto é um texto extremamente mal traduzido na versão Almeida, que aqui não houve nenhuma ressurreição, e que eu iria provar isso analisando o próprio texto. Eu não ia sair do texto, iria provar que não houve ressurreição nenhuma. Aí comecei analisando aqui já dos 50, né? Mostrando que isso sucedeu no dia em que Jesus morreu. Pois disse que ele entregou o Espírito e, obviamente, morreu. O 51 fala que houve um grande terremoto, não é isso? A terra tremeu e as rochas se abriram, né? Fenderam-se as pedras, né? Ou as rochas. Aí veja o 52, que o ponto está aqui no 52 e 53. Se um dia alguém vir com essa baboseira, para você que está me ouvindo, você vai se fixar ou vai se deter no 52 e no 53. Por quê? É muito simples, olha. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Vamos parar um pouquinho aqui. Aqui fala que quando Jesus morreu, os sepulcros foram abertos. E aí aqueles que estavam ali nos sepulcros foram ressuscitados. Muito bem, que dia que Jesus morreu? Porque aqui está falando do dia em que Jesus morreu. Aí o irmão falou,
Jesus morreu numa sexta-feira. Muito bem, então aqui Jesus morreu numa sexta-feira, e nessa sexta-feira houve essa suposta ressurreição, concorda? Sim, está claro, houve a ressurreição, segundo o que está aí. Mas veja o 53, que é a chave de tudo. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele quem? De Jesus. Quando é que Jesus foi ressuscitado? Foi no domingo. Então espera um pouco, se na sexta-feira essas pessoas foram ressuscitadas, por que eles saíram dos sepulcros no domingo, depois da ressurreição de Jesus? Para daí ir procurar os familiares, entrar na cidade e procurar os familiares. Que lógica tem nisso? Alguém é ressuscitado na sexta e fica no sepulcro ali dormindo, deitado ali no sepulcro, para sair só no domingo? Que lógica teria isso? Aí sim, abriu a mente tanto do nosso irmão como do ancião que estava ali, né? Perceberam? Porque o texto é claro, segundo o que Almeida diz aqui. Bem, então o que realmente aconteceu ali? Então vamos analisar aqui. Aqui diz que os corpos foram ressuscitados. Não fala que as pessoas foram ressuscitadas. Então o que foi lançado para fora do sepulcro seriam os corpos, não pessoas. Mas corpos de pessoas mortas. Muito bem. A palavra aqui não é a palavra anástasis. Aqui é a palavra que anástase significa ressurreição. Aqui é a palavra egeiro. Inclusive, a palavra usada aqui é a palavra... Deixa eu pegar uma tradução em grego aqui. É a palavra 52. É a palavra egertizan. Egertizan, que significa levantar-se. O levantar-se, a egertizan, significa uma pessoa que está deitada se levantar, uma pessoa que está sentada se levantar, mas não é usada aqui a palavra que normalmente é usada para a ressurreição, que é a palavra anástasis. Então a palavra também aí já começa a complicar, né? Para aqueles que acreditam nisso. Então, o que realmente aconteceu naquele dia? Então vamos pegar uma tradução erudita, uma tradução que é traduzida segundo o contexto, né? E não segundo aquilo que as pessoas têm em mente, mas segundo o que realmente é real. E vamos ver aqui na tradução do Novo Mundo. Vou começar do 50, olha. Novamente Jesus clamou com alta voz e entregou o seu espírito. E eis que a cortina do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se fenderam. Olha 52. Abriram-se os túmulos memoriais e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados. Agora olha o 53. E pessoas, saindo dentre os túmulos memoriais, depois de ele ter sido levantado, entraram na cidade santa e tornaram-se visíveis a muitas pessoas. Então, quem entrou na cidade depois da ressurreição de Jesus não foram pessoas ressuscitadas, eram pessoas vivas que estavam ali entre os túmulos, provavelmente visitando lá o cemitério naquele domingo. E essas pessoas que viram os corpos ali expostos entraram na cidade. Os corpos ficaram ali. Então, o que aconteceu ali, na verdade, foi o que aconteceu na Colômbia, em 1962, onde 200 corpos foram lançados para fora dos túmulos depois de um grande terremoto que houve na Colômbia, em 1962. Então, o texto é uma questão só de analisar o próprio texto, né? Então, a falta de lógica, a falta de coerência que existe nas traduções da cristandade é uma coisa fantástica, né? Por isso que os seus clérigos, né, procuram deturpar a tradução do Novo Mundo, né, fazendo a cabeça do seu curral ali, né? Porque, na verdade, ali tem um curral onde se alimenta esses clérigos ávidos por dinheiro, e eles procuram dizer para as pessoas que não leiam a tradução do Novo Mundo porque é uma Bíblia falsificada, quando, na verdade, é a melhor tradução já feita até hoje. Então, a pessoa, quando lê a tradução do mundo, ela tem o pleno sentido do que o texto realmente diz, né? Só citando como exemplo, né?
o que diz Lucas 23, 43, né? Porque na tradução Almeida, ou nas traduções da cristandade, pelo menos a grande maioria, ali dá a entender, né? Na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Falando lá do malfeitor. Então, muitos acreditam que o malfeitor subiu para o céu aquele dia, né? Mas se analisarmos que Jesus ficou 3 dias no sepulcro e mais 40 dias pregando aqui na terra, e só depois que ele voltou ao céu, então o malfeitor subiu antes que Jesus para o céu. Ele inaugurou o caminho para o céu, né? Diferente da tradução do mundo que coloca, na verdade, te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Então Jesus estava prometendo algo aquele dia que iria se cumprir no futuro. E o paraíso ali não seria também o céu, né? Seria a terra, né? Então esse malfeitor arrependido, ele estaria voltando para viver aqui na terra, não no céu, né? No céu nós sabemos que para entrar lá não é fácil, não. Então vejam bem, né? Eu usei aqui Lucas 23, 43 para mostrar, né, o quanto a tradução do Novo Mundo realmente está bilhões de anos na frente das demais traduções usadas pela cristandade. Então você que é testemunha de Jeová, né, se não conhecia essa passagem, ou pelo menos nunca tinha sido questionado por ninguém, já sabe como mostrar que essa passagem é mal traduzida na Almeida, né? E se você não é testemunho de Jeová, eu sei que muitos evangélicos ouvem esses áudios diariamente, vai poder analisar também, com muita lógica, essa passagem que eu citei na Almeida e depois raciociná-la dentro do verdadeiro contexto bíblico. Bem, o nosso irmão ficou muito feliz com a explicação e o ancião balançou a cabeça, mostrando que realmente esse texto é uma grande pegadinha se nós não estivermos preparados, se alguém, porventura, um dia nos questionar, quer no trabalho de campo, quer numa palestra. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.